sobre os casais que vivem em crise, são problemas que muitas pessoas, né, Cíntia, querem colocar debaixo do tapete. Na verdade, a maioria das pessoas faz isso. Quando não conseguem resolver um problema, né, elas se deparam com uma situação que elas não conseguem resolver, então é mais fácil, mais cômodo colocar debaixo do tapete, porque ninguém vai ver. Só que elas continuam vivendo em uma situação insuportável. Foi o que aconteceu com a Renata e com o Wilson, que é a história que nós vamos colocar agora, para provar para essa pessoa que o melhor não é colocar o problema debaixo do tapete, mas enfrentar, saber como resolver para colocar um ponto final. E não deixar também ir empurrando com a barriga, né? Deixando que as coisas vão acontecendo e pensando que com o tempo isso vai se resolver, que com o tempo isso vai passar, com o tempo o seu cônjuge vai mudar. Isso você tem visto que não está resolvendo. Então, a maior e a melhor saída é enfrentar e vencer essa situação. É, enfrentar o problema, identificar o problema e enfrentar o problema. Foi o que eles fizeram quando chegaram até a terapia do amor. Vamos acompanhar a história da Renata e do Wilson. Uma desilusão fez com que Wilson desacreditasse que pudesse ser feliz no amor. Um acontecimento que desestruturou sua vida. Eu fiquei super para baixo, fiquei desanimado, fiquei sem vontade de viver. Que daí que eu comecei a sair. Então eu comecei a sair, comecei a beber. Eu falei até para mim mesmo que nunca mais eu ia valorizar nenhuma menina, que eu nunca mais ia ser feliz e nem fazer uma pessoa feliz. Mas quando conheceu Renata, ele se rendeu a esse amor, mas não por completo. E ela foi me conquistando devagarzinho e depois eu decidi ter algo mais sério com ela. Mas eu falei para ela que ia namorar do meu jeito. Que ela tinha que entender que eu ia continuar com meus amigos, ia continuar saindo. Quando Renata e Wilson decidiram se casar, a expectativa era viver um casamento de contos de fadas. Mas a realidade não foi essa. Não gostava, né, de fazer os serviços de casa, eu era muito preguiçosa, vamos dizer assim, não gostava mesmo. Ele chegava em casa, queria tudo prontinho, tudo feitinho e não tinha nada feito. Era briga atrás de briga e eu achando que eu estava certa, que não tinha problema nenhum. E gostava de ir para festas, né, à noite e nunca me levava. Nunca participava dessas festas, né, ficava em casa sozinha, ele bebia, ele me traía. Eu lembro que eu chegava em casa, eu humilhava muito ela e eu queria estar certo. Né? E aí quando ela chorava era quando eu me irritava, porque eu nunca gostei de ser sentimental. Então quando ela queria me convencer com sentimento, eu não gostava. Então eu falava que se ela não estava feliz, ela podia pegar as coisas dela e voltar para casa da mãe dela. A forma com que os dois lidavam um com o outro trazia muito sofrimento para o casal. E eu só sabia chorar, eu não sabia como fazer, eu não sabia ver onde eu estava errando. Eu achava que ele era o problema e pronto, acabou. Eu tinha um vazio dentro de mim, né? Tinha um vazio e o meu casamento era infeliz, eu era infeliz, eu acreditava que nenhum casamento ia dar certo, o meu também não ia dar certo. Foram mais de 2 anos vivendo um casamento de aparência. Os meus amigos, a minha família via, ai, casal lindo, casal perfeito, não briga, nada. Mas dentro de casa, só eu sabia o que eu sofria, só eu sabia a dor que eu carregava. As redes sociais chamaram a atenção de Wilson. Na verdade, eu assisti um vídeo e com esse vídeo eu me interessei. E aí quando eu comecei a escutar as orientações, eram orientações racionais. Então comecei a pensar que exatamente eu era daquela forma. Foi aí que eu comecei a mudar. E eu lembro que foi muito difícil, cada mudança era muito difícil. Mas Renata ainda resistiu. Eu até duvidei no começo, uma palestra vai resolver meu problema, como assim, né? A gente começou a assistir as palestras, pegar a direção e ele começou a colocar em prática, né? Tudo que a gente escutava, que a gente aprendia, porque eu estava vindo por vir. Ele estava mudando, realmente, ele estava escutando, ele queria essa mudança também. E as mudanças dele despertaram em Renata a vontade de mudar também. Comecei a dar exemplo, comecei a amar ela, parei de brigar com ela e daí ela começou a ver a mudança em mim. E vendo o resultado nele, eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa aí. Então eu comecei a escutar, comecei a aprender também. Eu tive que mudar muito, assim, muitas atitudes dentro de casa, né? Jeito de tratar ele também. Foi muito difícil, foi para o orgulho, assim, sair mesmo, assim, o nosso jeito mesmo que a gente nasceu, que não vou mudar, nascer assim, não vou mudar.
tive que mudar. Foi muito difícil, mas consegui. A terapia do amor existe para que você alcance o sucesso na vida amorosa. Para Wilson e Renata, o resultado não poderia ser diferente. O sofrimento que a gente, né, a dificuldade que a gente teve valeu a pena muito, porque hoje eu sou casada, muito bem casada. Eu tenho um casamento assim que eu acho que eu sempre pedi a Deus mesmo, sabe? De querer ver nele um amor sincero, um jeito de tratar, de olho, até um olhar. Às vezes a gente fala que o homem não é assim, mas hoje ele me dá, sabe? Nada paga tudo que a gente fez e como que a gente está hoje. A Renata e o Wilson hoje é a prova de que não existe nada impossível. Só que no começo os dois tiveram um erro clássico, né, Cíntia? Ele continuou agindo como solteiro, indo aí para as baladas, e ela também, de não cuidar do marido, não abraçar o papel dela dentro do casamento. Os dois estavam errados e o maior dos erros era não confrontar os erros, mas confrontar um ao outro. E quem estava de fora pensava que eles estavam bem, mas viviam de aparência, como muitos fazem, né? E muitas pessoas, como você falou, vivem dessa aparência, né? Porque o que adianta você mostrar para as outras pessoas que você tem um casamento feliz, que você tem um marido, uma esposa que te realiza, sendo que a verdade mesmo é que isso não existe, que isso não acontece. E viver com essa aparência não vai mudar nada, não vai mudar o seu casamento, não vai mudar essa situação. O que muda, o que transforma é quando existe esse confronto, de falar, peraí, não adianta, eu não quero viver mais dessa aparência, eu quero mudar a realidade do meu casamento. E aí, havendo esse confronto, há o desejo de mudar, né? Há o desejo de pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para fazer a diferença para o meu marido, para fazer a diferença dentro do meu casamento. Né? E isso pede ou requer humildade. Você vê que o Wilson fala que foi difícil. Quando ele ouviu as verdades a respeito dele, foi difícil ele mudar. Mas ele quis mudar. Você não quer mudar, não? Você não está cansado de viver essa situação insustentável dentro da sua casa? É um suportando o outro. São brigas, sabe? Desrespeito. Você não casou para isso. E aquela ideia de é melhor separar, mentira. Melhor é resolver o problema que tem desgastado essa relação. E nós temos a cada quinta-feira levado as pessoas a virar essa página, a recomeçar uma nova história, a se reconstruir. E tudo começa com a fé. Não estou falando de religião, mas você crê em Deus? Você acredita em Deus? Então quem acredita em Deus acredita na ação dele. E a ação de Deus, a primeira ação que Ele quer ter é dentro de você, curando o seu passado, sabe? Arrancando esse trauma, esse complexo que você tem. Sempre você cai no mesmo pensamento: eu não presto para nada, eu sou incapaz, a minha vida não vai mudar. Mude isso, mude esse pensamento.